Você tem certeza que quer investir nos Estados Unidos? Bolha na Bolsa Americana. Se liga, o Bank of America afirma que a Bolsa Americana está em uma bolha. O que é bolha? Quando está muito caro, o preço está muito caro. E esse momento de bolha atual, segundo o Bank of America, está mais grave, está mais elevado do que a crise do .com, da bolha da internet nos anos 90 e a bolha da crise do petróleo lá nos anos 70. E o alerta que o Bank of America dá para os seus clientes é o seguinte, ó, o S&P 500 pode cair 40%. E mais ainda, pode ficar uma década nesse patamar de preço. O preço pode cair, pode se manter baixo por mais de 10 anos. Esse é o alerta do Bank of America. E o que me chama a atenção nesse alerta? O alerta em si, né, tudo bem, é normal. Toda hora vem alguém falando que vai ter crise, que vai ter bolha, que vai ter catástrofe. Mas, quando eu vejo um banco falando sobre isso, eu fico com a orelha em pé. Porque geralmente o banco, ele alimenta a bolha, ele gosta desses ciclos especulativos, geram muito dinheiro para o banco. Porque mais gente comprando, mais gente investindo, mais gente pagando taxa. E se o banco está falando que tem crise, que tem bolha, que tem uma crise à vista, isso para mim é um sinal muito sério. Então vamos discutir nesse vídeo aqui e vamos entender por que o Bank of America está dizendo isso. Vem comigo. Quem sou eu para falar para você sobre investimentos, principalmente investimentos nos Estados Unidos? Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research e da Oregon Investimentos. Tenho mais de 70 mil alunos e clientes em todas essas empresas. E cheguei à liberdade financeira em 2016 com 42 anos. Então, de investimento, liberdade financeira, eu entendo pouco e a minha intenção aqui é te ajudar para que você possa também obter seus resultados. Então vem comigo entender o que eu quero dizer para você nesse vídeo aqui sobre bolha na Bolsa Americana. Primeira coisa, será mesmo que tem uma bolha? Quais dados que o Bank of America usou para dizer que está tendo uma bolha? Ou está só chutando uma bola para o alto? Vamos entender por quê. E outra coisa, se tem realmente uma bolha na Bolsa Americana, por que agora os investidores brasileiros só pensam em investir nos Estados Unidos? O que está acontecendo com o brasileiro, o investidor brasileiro? Outra coisa, a Bolsa Brasileira bateu o topo histórico de 142 mil pontos. E isso agora no mês de agosto de 2025. Será que a Bolsa Brasileira está cara também? E pode ter também uma grande crise vindo por aí? Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Vamos lá então, deixa eu ler o trechinho aqui da notícia. O Bank of America afirma que a Bolsa Americana está em uma bolha que ultrapassa as eras do .com lá em 1990, a crise da internet, né? E a crise do petróleo em 1960, final de 60 e início de 70. E alerta que o S&P 500, que é a Bolsa Americana, é o índice da Bolsa Americana, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, pode cair 40%. E ainda mais, a Bolsa Americana pode ficar uma década se arrastando entre movimentos de queda e lateralizado. Mas por que o Bank of America está falando isso? A concentração de investimentos em ações dos Estados Unidos está muito acima da média histórica, segundo o Bank of America. E como é que ele mede isso? É um indicador de concentração de mercado. É um indicador simples, que pega o valor das ações americanas e divide pelo valor das ações mundiais, ou seja, as ações das empresas em todo o restante do mundo. Vamos lá então ver esse gráfico aqui que mostra exatamente esse indicador. Parece complicado, mas esse indicador é bem simples. Primeira coisa que eu acho mais importante, ó, ações americanas e 75 anos de alta em relação ao resto do mundo. Então uma relação, como eu falei, da bolsa das ações americanas, você pega as ações americanas e bota aqui e faz uma relação com o resto do mundo. Aí vai dar um númerozinho, você vai dividir um por outro, vai dar um númerozinho. Esse número vai ter uma média. Média, sei lá, 2, 3, não importa a média. Essa média tem uma coisa chamada desvio padrão. O que é o desvio padrão? Não quero aqui entrar em dados estatísticos, né, que é meio chato. Desvio padrão é mais ou menos quantos desvios tem em relação à média. Então, primeira coisa que é importante é isso aqui, ó. Aqui são os desvios, mede o desvio padrão, 0,8, 0,1,3, 1,8. Quanto maior o desvio padrão, mais cara está a Bolsa Americana em relação ao restante do mundo. Então, quanto maior tiver a linha aqui, ó, se a gente tiver aqui no 3,3, 2,8, está muito distante. Existe o desvio padrão, o desvio da média está muito grande. Então, quanto maior o nível da linha azul em relação à base, que a base é essa aqui, mais caras estão as ações americanas em relação ao restante do mundo. Então você tem desde os anos 50 até 2025. São 75 anos. E quanto mais tempo você tem de um dado estatístico,
Preste atenção nisso. Isso se chama lei dos grandes números. Quanto mais tempo você tem em um dado estatístico, maior é a chance desse dado estatístico te dar uma visão muito forte da realidade. Em outras palavras, se esse gráfico aqui tivesse apenas 5 anos ou apenas 10 anos, a validade dele seria muito menor. Agora, quando está pegando 70, quase um século, né? 3/4 de século, são 75 anos, é muito tempo. Então a validade dele tende a ser muito maior. Então vamos entender agora o que eu falei. Quanto maior o nível da linha azul, mais caro está a bolsa. Ó, essa linha azul aqui, tá vendo? Está sassaricando para cima e para baixo. Nesse ponto aqui, no ano de 1969, 68 mais ou menos, você vê que está entre 65 e 70, né? Você teve o início da crise do petróleo na década de 70. Uma bolha que o preço das ações estava 1,8 desvios padrões acima da média. Ou seja, estava muito cara. Sempre que está acima dessa linha vermelha, você pode entender o seguinte, essa linha vermelha aqui está te mostrando um momento que sempre que ocorre, você vê que ocorre uma queda, né? Ó, nesse ponto que chegou, aqui, bateu acima da linha vermelha, que é 1,3 desvio padrão. Então, estatisticamente, isso aqui é uma verdade, não tem como negar. Caiu, bateu aqui de novo, caiu. Bateu aqui de novo, caiu. Bateu aqui em cima de novo, caiu. Aqui, caiu. Então, você tem mini ciclos, né? Onde a bolsa foi ficando cara, americana, cara. Aqui a bolha da internet, caiu também. E aqui continuou a subir. Subiu. Você vê que aquilo bateu, deu uma quedinha, né? Deu uma quedinha aqui perto da pandemia já, mas depois subiu de novo. Por que subiu de novo? E tem uma coisa que explica isso aqui, é a IA, inteligência artificial, né? Então, grande parte dessa alta que teve na Bolsa Americana de 2000 até 2025 foi motivada muito pela expectativa da inteligência artificial, do desempenho das empresas americanas ligadas à inteligência artificial. Então, essa bolha também é chamada bolha da inteligência artificial ou bolha das 7 magníficas, que são as 7 maiores empresas da Bolsa Americana. Eles percebem o seguinte, ó, nesse gráfico aqui, para ficar mais limpo, o valor de mercado das ações americanas em comparação ao resto do mundo está perto de 3,3, aqui mais ou menos de 3,2, né? Nessa faixa aqui. É muito alto, né? Nunca teve tão alto assim. Nunca na história de 75 anos da Bolsa Americana. Não estou falando da qualidade, do desempenho, não estou falando do lucro, não estou falando dos dividendos, nada disso. São indicadores de qualidade. Preço não é indicador de qualidade. Aprende isso. Você quer ser um investidor de verdade, sério, não quer ser uma Maria Chorona? Aprende isso. Preço não é indicador de lucro. O preço varia com a psicologia do mercado, com as expectativas. O cara acha que vai subir. O preço é afetado por especulação, por emoções como medo, euforia. O preço não tem nenhuma relação com a realidade do negócio das empresas. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui não é um indicador de qualidade, que a empresa está ficando melhor, ou que o lucro está aumentando. Não é. Só estou mostrando para você que o preço está ficando mais caro. Isso que é grave. A gente vai ver outro indicador já que vai mostrar justamente essa relação do valor patrimonial, que é um valor muito mais adequado. Aí já traz uma medida de qualidade da empresa. Então o que você percebe hoje é que realmente o preço está no nível histórico muito alto. Então já vou falar para você o que você tem que fazer em relação a isso para se proteger de uma eventual crise. Não é que você vai deixar de investir lá fora, mas você tem que investir da forma correta. Vamos ver outro indicador que eu acho muito importante, que é esse aqui, ó. Preço por valor patrimonial médio. Como é que ele faz isso? Ele pega o VP, que é o valor patrimonial de cada empresa americana, pega o valor patrimonial, aí faz uma média ponderada, obviamente, né, pelo peso de cada ação e vai dividir por 500. Vai dividir por 500, vai ter uma média, né? Vai chegar uma média do valor patrimonial. Isso aqui que está mostrando esse gráfico. E qual a importância disso? É um indicador muito mais fundamentado no valor da empresa. Quanto que o valor patrimonial mostra a relação entre passivo e ativo. Você pega os ativos da empresa, você subtrai o passivo e você vai ter o valor patrimonial. Então tem tudo a ver com uma medida que reflete aí a contabilidade da empresa, o capital alocado nas empresas. Quando a gente vê aqui no próximo, olha o que acontece. Você vê claramente momentos em que esse indicador fica muito alto. Quanto mais alto, mais caro. Então você vê aqui em 2001 uma relação muito elevada de preço-valor patrimonial, justamente ali onde teve a crise do quê? Crise do .com, a crise da internet, onde muitas empresas de internet quebraram. O Google não era a maior empresa de internet, a maior empresa de internet era uma coisa chamada AOL, American Online, tinha outra também chamada Yahoo. Aí, aliás, a Yahoo quase comprou o Google, ia comprar o Google, se não me engano, por $80 milhões. Imagina, $80 milhões.
empresa hoje que vale mais de US$ 1 trilhão. E a gente está hoje no maior ponto de preço por valor patrimonial médio da história da Bolsa Americana. Maior ponto histórico, maior do que na crise da internet, lá em 2021. Maior, que foi a crise do petróleo, lembra que eu falei? Novembro de 68, né, onde atingiu o ponto máximo, e depois, nos anos 70, até essa crise durou de 68 até 82. Foram 14 anos de queda. Se você pensa em usar esse gráfico aqui para investir numa bolsa americana, qual o momento que você vai investir? Você vai investir nesses momentos aqui, né? Aqui, 46, 79, foram eras douradas, né? Foram grandes janelas de oportunidade histórica na bolsa americana. E aqui também, lá em 2009, bem mais recente, né? 2009 foi no auge da crise do subprime. Então, momentos aqui únicos de investimento. E onde você deve investir, deve evitar investir, se você for investidor cauteloso, aqui não, né? Em nenhum momento que essa linha está muito elevada, você deve alocar dinheiro muito pesadamente na Bolsa Americana. Só comparando o S&P 500 com a Bolsa Brasileira. O S&P 500 está com uma média histórica de preço por valor patrimonial de 5,3, enquanto o Ibovespa está com a média de 2,9. Então a Bolsa Americana, em termos de valor patrimonial, preço por valor patrimonial médio, está aqui duas vezes e meia, né, mais cara que a Bolsa Brasileira. Então uma grande distância aqui em relação à Bolsa Brasileira. Segundo o Bank of America, o que levou a essa concentração tão grande na Bolsa Americana? O mercado ficou tão concentrado por causa do investimento passivo, em que os investidores injetam dinheiro em índices indiscriminadamente. O que é um índice? Um ETF. Você pega um ETF de bolsa, o ETF da Nasdaq. Então, cresceu muito o investimento indireto via índice ou até fundos de investimento. Os fundos passivos, segundo o Bank of America, dominam 54% da participação no mercado. 54%. E esses fundos, cara, não estão nem aí se a bolsa está cara ou se está barata. Eles querem ganhar a comissão. Eles ganham a taxa de administração deles se a bolsa subir, se a bolsa cair. Se você ganhar dinheiro, se você perder dinheiro, não importa. A taxa de administração deles é sempre a mesma. Então, qual é o recado do Bank of America? Depois eu vou dar o meu recado. Diz o seguinte: os investidores devem considerar diversificar e focar em ações de qualidade para mitigar riscos, segundo o Bank of America. Na minha visão, você tem que buscar ações na Bolsa Americana que estão baratas. Tem muita ação barata. Ah, Vicente, você falou que tá muito caro lá. Tá caro, mas você pega ali algumas ações que estão puxando o S&P 500 para cima. Tem muita ação que hoje está em preços muito baratos, inclusive mais baratos do que lá em 2020, na crise da pandemia, e com preço histórico muito barato, pagando bom dividendo. Então, se você for investir em ações, eu recomendo fortemente o investimento em ações que são ações que a gente chama aquelas ações Dividend Aristocrats. As empresas que têm pagamento de dividendo consistente e que têm uma solidez muito grande. Mesmo que tenha uma grande crise, elas vão desvalorizar? Vão desvalorizar, mas elas não vão acabar. Elas vão continuar existindo porque são setores que não vão ser muito afetados por uma crise de uma bolsa americana por conta do setor de tecnologia. E se a bolsa americana está assim tão cara, por que é que os investidores brasileiros só pensam em investir lá nos Estados Unidos? O que está acontecendo? Primeiro, as pessoas não sabem que a bolsa americana está cara. O que eu vejo de pessoas aí, vídeos inclusive na internet, de educadores financeiros, influencers, falando sobre ações do Google, da Tesla, ações da Nvidia. Ah, mas eu ganhei dinheiro com a Nvidia, Vicente. Tudo bem, ganhou, parabéns. Você pegou uma bolha. Na bolha, tem gente que ganha dinheiro também na bolha. Não é todo mundo que perde dinheiro na bolha. Tem muita gente que ganha dinheiro na bolha e fica rica na bolha. Não estou dizendo o contrário. Estou dizendo que quem perde mais é quem entra no auge da bolha, quem entra no momento que a bolha está para estourar. As pessoas não estão entendendo que o mercado americano está muito caro. Tem um efeito manada, muita gente está indo investir lá fora, você vê muita notícia de muita gente indo investir fora, toda hora sai no jornal, brasileiros estão mandando dinheiro para fora, brasileiros estão mudando para o exterior. Então as pessoas acabam entendendo isso como um efeito, uma tendência, e seguem esse efeito. Outra coisa que deixa as pessoas muito ressabiadas, né? A instabilidade política, a instabilidade institucional. Ah, vai ser preso o ex-presidente, crise, é ditadura, é sei lá o quê, né? Cada um fala uma coisa. Não estou aqui para entrar no mérito da questão. Não quero discutir o mérito da questão. Só quero discutir o seguinte: para o mundo dos investimentos, isso é péssimo, porque existe muito ruído e pouca informação. Isso deixa as pessoas com medo e quem está com medo não investe. A pessoa deixa de investir no Brasil, que na minha visão tem uma grande oportunidade hoje, está muito barato.
para investir lá fora. E outra coisa importante são as percepções incorretas do cenário de investimento. Eu sempre falo, longo prazo, ele passa por tudo. Eu não acredito, sinceramente, na minha visão aqui de economista, com doutorado em economia, não acredito que o Brasil vai virar uma ditadura, não vai virar uma Venezuela, não vai virar uma Argentina, se bem que agora podia virar, né? Na Argentina tá tudo indo bem, né? Então eu não acredito numa situação dessa. Esse cenário mais terrível, eu não acredito que vai acontecer. Porque ao longo prazo, as coisas mudam. O governo muda, a política muda, a economia muda, o preço das coisas mudam, né? Os ciclos mudam. Tudo é cíclico na vida. Entende isso, tá? Quando você investe, você tem que ter essa sabedoria de entender que as coisas são passageiras. Então, falando aqui sobre a questão de ciclo, falando sobre a questão de oportunidade, eu acho sim que na Bolsa Americana, dá para você investir na Bolsa Americana, tem oportunidade. Inclusive a nossa carteira VG Dividendos em dólar, que tem ações de dividendos em dólar, que tem fundos imobiliários em dólar, tem ativos muito baratos com altíssima qualidade. Além disso, tem vários investimentos lá nos Estados Unidos que você pode investir em renda fixa, ganhando 6%, 7% em renda fixa em dólar, que também são excelentes investimentos. Então tem muita opção hoje para você investir lá também. Não precisa comprar o que está caro, é só você comprar de forma inteligente. E no Brasil, olhando o gráfico aqui, ó, a Bolsa, apesar dela ter batido o seu recorde histórico, bateu aí 142 mil pontos, né? No intraday, se você pegar a bolsa em dólar, aqui o Ibovespa em dólar, tá vendo? Aqui em cima, ó, no cantinho, Ibovespa em dólar, você vai ver que falta muito. A gente bateu 26 mil pontos e o topo histórico é próximo de 44 mil pontos. Então falta muito para a gente chegar nesse ponto aqui. Tem muita ação barata, tem muito fundo imobiliário barato, né? Então a bolsa em geral está barata ainda traz para você grandes oportunidades. Então, resumindo aqui esse vídeo em 3 frases. Antes de eu resumir, queria pedir para você já me seguir aqui, curtir, comentar, seguir o canal. É muito importante você estar contribuindo com o canal. O canal aqui não tem cobrança de nada, não tem área de membros, é tudo de graça. Então, a melhor forma que tem para você ajudar o canal é você seguindo o canal. Não custa nada, é rapidinho, você vai lá e segue. É você comentando, dando seu joinha, compartilhando o vídeo. Essa é a forma que você pode nos pagar, você pode contribuir para o crescimento do canal. Então peço que você possa ajudar a gente a continuar crescendo. Então, resumindo aqui, a Bolsa Americana está muito cara, nunca teve patamares tão caros. Ah, Vicente, mas você falou isso há 2 anos atrás. Falei e continuo falando, porque a bolha não estoura rápido. Quanto mais tempo passa, maior a bolha fica. E o que você viu é verdade. A bolha só foi aumentando de tamanho. Eu não quero estar nesse estouro da bolha. E eu vou estar preparado para quando essa bolha estourar, ganhar dinheiro. Porque você tem que investir no momento de crise. O que eu recomendo? Não compre ações dessas grandes empresas de tecnologia. Não compre essas ações. As 7 magníficas estão muito caras. Se você quer investir em ações, compre ações defensivas que pagam dividendos. Compre REITs, são os fundos imobiliários americanos que pagam renda, que têm característica defensiva. ETFs, que você tem uma diversificação muito grande, principalmente ETFs de dividendos. Outra coisa, você tem muitas oportunidades nos Estados Unidos em investimentos ligados à taxa de juros. Por exemplo, renda fixa. ETFs de renda fixa, você tem lá os treasuries, você tem o tesouro, os bonds, você tem ETFs de bonds que pagam 8%, 9% de dividendos. Tem muita oportunidade boa porque a taxa de juros está alta e com taxa de juros alta você tem taxas muito boas. E no Brasil também tem muita oportunidade. Tem ações muito baratas pagando 10, 15, 20% de dividendos. Você tem fundos imobiliários baratos. Você tem a renda fixa pagando taxas muito altas. Então, tem muita oportunidade aqui também. Mas as pessoas estão com medo, estão achando que os bancos vão ser estatizados, que a economia vai pegar fogo. Isso não vai acontecer. Você acha que o Itaú vai deixar que o governo pegue o dinheiro do Itaú? Nunca vai acontecer isso. Não precisa ter medo, não precisa exagerar no medo. Tá? Lógico, cautela é importante, mas medo exagerado leva você a cometer falhas e erros na sua jornada de investimento. Joinha? Tamo junto? Vem comigo, forte abraço. Valeu!